disse qualquer tolice. E se lhe disse, peço que me revele com toda a franqueza que eu não levo a mal. Não, pelo contrário. E uma vez que me pediu que fosse sincera, digo-lhe francamente que me agrada muito essa sua timidez para com as mulheres. O personagem é o Sonhador. O Sonhador, ele é o personagem que conduz a história. Ele é um homem solitário, triste, que cria um mundo só para ele, né? O mundo dos sonhos. E até que um dia ele conhece uma moça numa ponte e ele ajuda ela na noite que ela está esperando por uma pessoa que ele não sabe quem é. E aí, durante esse conhecimento que eles têm nessa noite, eles criam uma amizade e eles ficam se encontrando todas as noites que ela vem esperar essa pessoa. Mas como é capaz de supor que num momento como esse eu não tenha sentido o desejo de poder... De agradar-me. Mas é claro, pelo amor de Deus, seja generosa. Eu já tenho 26 anos e quase não tenho convivido com ninguém. Como poderia eu, de repente, e sem preparação alguma, sustentar um diálogo segundo todas as regras da arte? Mas há de compreender melhor, se eu lhe disser tudo francamente. Se lhe abrir meu coração, eu não posso me calar enquanto meu coração grita. Escute, eu não conheço mulher nenhuma. Geralmente eu não encontro quem gosta de mim. Mas sonho todos os dias. Basicamente a história de um homem que ele encontra uma mulher nas noites brancas, durante 4 noites de São Petersburgo, na primavera de São Petersburgo. Chamado Noite Branca porque é muito perto do Polo Norte, então normalmente fica branco durante a maior parte do tempo da noite. Por isso é chamado Noites Brancas. E esse encontro, eles se conhecem e eles vão tendo um determinado envolvimento onde ele se apaixona e ela, na verdade, está apaixonada por outra pessoa, esperando outra pessoa chegar. Na verdade, somos frequentemente tentados a acreditar que essa vida não é uma criação da sensibilidade, nem um caprichoso jogo insubstancial, uma invenção enganadora, mas uma autêntica realidade, algo que existe realmente, algo de real e de palpável. Eu faço a Nástica. Nós temos 4 Násticas na peça, cada uma tem uma personalidade, mais ou menos isso. E, por acaso, as cenas que caíram para mim são um pouco mais, assim, de uma Nástica espivitada, um pouco mais engraçada, de alguma forma. Então, a minha criação foi toda liberando, assim, essas energias, né? Trazendo essa alegria, essa vida, desde o início. Quando a gente improvisava, tentava bastante soltar a voz para ir para caminhos bem variados, assim. Esqueci-me de dizer-lhe que nós, ou melhor, que a minha avó é proprietária de uma casinha. Uma casinha de madeira, de apenas 3 janelas na fachada, muito engraçada e quase tão velha quanto a sua dona. No quarto de cima, vovó arranjou um inquilino. Ele mal sabia mexer a língua. Era um velhinho miúdo, surdo, tonto, encarquilhado, cego e paralítico, de maneira que não poderia continuar por muito tempo neste mundo e por isso resolveu morrer. As minhas cenas específicas como Násticas são mais ligadas a uma coisa mais pesada, mais densa, assim. E tem o primeiro encontro, que é uma cena que eu faço, que é um pouco mais longa, e que diz muito dessa timidez, dessas pessoas que se encontram, que têm uma relação de uma empatia, né, pela primeira vista, assim. E a outra cena que eu faço já é uma cena mais pesada, tanto que chama Palavras Faca. É uma cena que está um cutucando o outro. Então, assim, o meu processo de trabalho foi como, assim, enquanto atriz, como eu já tenho, a minha personalidade já é mais pesada, como trazer essa leveza para a personagem da Nástica, mesmo que o meu corpo seja mais pesado. Então, assim, eu fiz um trabalho corporal com quadril, que é o meu quadril que leva. E a voz, cada uma trabalhou a sua também. Daqui para frente, jamais nos separaremos, não é mesmo?
soubesse como eu estou só nesse mundo. A primeira cena que eu fiz improvisando, eu tinha achado uma dualidade assim na personagem. De um lado ela queria ir, assim, a liberdade, e do outro ela era presa, porque a avó prende ela na saia e para ela não sair de perto dela, para ela ter o controle em relação a ela. Então, ela vive aquela vida totalmente sozinha, solitária, ao lado da avó, presa nas saias dela e não conhece ninguém, não tem amigas, não tem um namorado, não tem nada. A motivação para que a gente montasse, para que eu montasse isso, foi uma motivação sobre a questão do relacionamento mesmo, das pessoas, do sonhar e de buscar o seu sonho e da vivência, de como é que as pessoas se relacionam em sociedade e com elas mesmas. Me inspirei mais foi no próprio conto do Dostoiévski. Essa é uma adaptação do conto, é uma livre adaptação, por assim dizer, que nós situamos como se tudo acontecesse num sonho desse personagem, que é o sonhador. O inquilino é velho ou novo? Nem muito velho, nem muito novo, vovó. E que aspecto tem, minha filha? É pessoa distinta. Ai, tem um aspecto tão distinto. Ah, minha filha, isto é uma prova que Deus nos há de sujeitar. O inquilino pobre, no entanto, com aspecto distinto. Ele chega não sabe de onde ele vem, não sabe o que ele quer, ele viaja, ele diz que vai voltar, promete a Nastyenka que vai voltar. E aí eu procurei isso também para o meu personagem, uma coisa mais de fora. E o inquilino tem essa passagem, né, meio fantasmagórica, assim, mas aí chega no final, tem um destaque. Eu agora tenho de partir para Moscou, onde devo ficar 1 ano. E espero arranjar uma colocação durante esse tempo. Se quando eu voltar, tu ainda gostares de mim, juro-te que havemos de ser felizes os dois. Mas agora é impossível. Eu estou na maior pobreza e não tenho direito de prometer-te nada. Mas se daqui 1 ano também não estiver na situação de o fazer, esperaremos mais um pouco. Até que por fim havemos de conseguir aquilo que sempre desejamos. Começa a peça num determinado momento onde esse sonhador adormece e acontece todo esse sonho, ele tem encontro com essas náshicas, que aparecem 4 pessoas diferentes para fazer a náshika, são 4 possibilidades de sonhos, de náshicas que ele tem, e acaba quando ele acorda desse sonho. Evidentemente a gente viu outras peças baseadas nisso, e assisti também alguns filmes, algumas coisas, mas retiramos poucas coisas, na verdade, do que a gente fez. Por nós estarmos ambientando como um sonho, ficou mais fácil deixar isso mais livre para a criação dos próprios atores e a gente tentar encaixar a direção nesse sentido. Peço-lhe de joelhos que não se aborreça comigo. Enganei-o e enganei a mim mesmo. Quando penso em você, sofro desesperadamente. Perdoe-me. Sim, perdoe-me. Não me acuse, pois o que eu dizia sentir por você, continuo ainda a sentir. Disse-lhe que o amava e continuo ainda a amá-lo. E sinto qualquer coisa por você que é mais do que amor. Se você e ele não passassem de um e mesmo homem, se fosse possível amar os dois ao mesmo tempo, Deus vê-me, sabe que eu estaria disposta a tudo por você. O sonhador, ele não é conhecido por ninguém na cidade, mas ele conhece todo mundo. Ele conhece todas as pessoas que passam pela rua. Então ele é um observador e não tem amizade com ninguém, não tem relação com nenhuma pessoa, a não ser com a Nasha, que é essa menina com quem ele começa a ter uma amizade que vai se transformando num amor incontrolável por ela e que ele não sabe como colocar isso nas palavras, porque ele é muito tímido
E aí, com ela, ele vai começando a se soltar. E ele é uma pessoa muito quieta. Com ela, ele vai começando a ser mais eloquente, colocar todas as palavras que ele lê muito. Então, ele até se gaba um pouco com ela e tenta mostrar que ele é muito inteligente. E ela vai se apaixonando por ele de uma certa forma. Não é assim? E o seu amor por mim será o mesmo, não é? Sim, continue a querer-me. Não me abandone, pois agora amo tanto que quero ser digna do seu amor. Quero merecê-lo, meu querido amigo. Casamos na próxima semana. Ele voltou cheio de amor por mim e disse que nunca me esqueceu. Não se aborreça por eu falar dele. Quero ir com ele visitar você e tenho certeza que ele há de despertar simpatia, não é verdade? Perdoe-me, não me esqueça e não deixe de querer a sua Nashika. Nesse começo, a gente se soltou bastante, tentando explorar bastante caminhos mesmo. Quando foi fechando qual é a personagem, foi mais difícil, porque no início eu precisava falar esse texto mais realisticamente para eu acreditar que eu estava falando, como se fosse assim, uma coisa mais de dentro para fora. E depois, quando começou a ficar realista demais, eu voltei àquelas coisas que a gente tinha criado no início, né, de corpo mais diferente, já que é um sonho. E aí veio esse lance da brincadeira. Eu faço sempre uma postura que é um pouco menininha, assim, talvez até um pouco tinhosa, sabe? Que fica com o pezinho assim. E aí isso me trouxe uma voz diferente. A peça tem um dado bem interessante, que é todas as pessoas fazerem todos os personagens, as personagens femininas. Então, assim, existe uma troca muito grande no processo das personagens, porque eu faço a Nashika, a Matriona, a avó e a Fiocla. São 4 personagens completamente diferentes, assim. E a Nashika é a única que tem mais fala, que realmente tem uma psicologia maior. Então, assim, cada atriz construiu a sua personagem através de um processo mais pessoal. Ah, mas por que o senhor sonha? Sonha simplesmente com tudo. Com tudo. Com o destino de um poeta que a princípio não é reconhecido e depois vem a despertar o interesse universal. Com um cantinho muito petersburguês, a qual pudesse ter sentadinho ao seu lado uma mulherzinha muito amada, que com a boquinha e os olhinhos muito abertos escutasse nos serões de inverno. Tal como a Nashika está me escutando agora. Minha pombinha. Não, Nashika. Que importa ele, é o nosso apaixonado preguiçoso? Essa vida terrestre que tanto os encanta. Para ele é uma pobre, uma mísera vida que merece compaixão. Começou a gente improvisando, corpo, voz, e tentando achar algum jeito de fazer aquele corpo naquela personagem que não era, que é não realista, né? Que é o que a gente não está acostumado a fazer normalmente, o não cotidiano. Então a gente tinha que criar algum impulso, alguma forma de fazer aquele personagem diferente. O processo foi mais, pessoalmente, foi mais exterior, assim. Eu não procurei tanto a psicologia do personagem. Eu também não fiquei só no conto. Eu procurei outras referências nos meus colegas também de elenco e não só no conto, e assisti alguns vídeos de peças montadas sobre a peça Noites Brancas, do Dostoiévski. O processo exterior foi maior para mim, pois o meu personagem, o inquilino, ele é, eu diria que é um antagonista, mas eu não sei, eu não cheguei a essa conclusão. Mas o caminho que ele faz eu achei mais destacado do conto. Escute, Nashika, escute. Eu não posso. Eu sou pobre. E de momento não posso contar com coisa alguma, nem sequer com uma colocação de que iremos nós viver se caso nos casássemos. Não posso mais viver com a vovó. Não posso consentir que me prenda pelos sais. Quero ir embora com você para Moscou.
texto Dostoiévski, a cidade é um fator essencial. Ele fala das saídas que ele faz da cidade, a relação que ele tem com a cidade, de conhecer e todas as pessoas da cidade, e as pessoas o conhecerem de vista, e ao mesmo tempo ele fala que as pessoas não conhecem, mas ele conhece essas pessoas a fundo. E é interessante que ele tem uma relação mais próxima até do que é morto, entre aspas, na cidade, que são os prédios. Ele conversa com os prédios da cidade e não conversa com as pessoas. Então a gente buscou trabalhar esse exercício da solidão dele no meio da multidão. Existem algumas cenas onde ele está, o sonhador, sozinho, no meio da praça da cidade, várias outras pessoas passando e ele está ali sozinho. O Rogério, ele trouxe para mim uma imagem que foi, para mim, foi o meu ponto de orientação assim, para a construção do corpo, que todos os personagens têm um corpo completamente não realistas, não cotidianos, né? E ele trouxe para mim uma imagem do Picasso, que é o ator. E aí eu olhei para aquela imagem e falei assim, caraca, é isso, porque eu tinha uma imagem desse sonhador um pouco desconstruída mesmo, um corpo mais com opostos, um pontiagudo, um joelho que sobressalta, um braço que vai para trás, uma outra que vai para um outro braço, um cotovelo que vai para frente, e com curvas mais sinuosas, né? Até por eu ser muito magro e ser esguio, e o Rogério aproveitou bastante isso na construção do corpo do personagem. Isso facilitava muito essa esquisitice dele. O corpo do meu inquilino vai contrário ao do sonhador, o personagem sonhador que o Anderson faz. O meu personagem é o oposto dele, o sonhador é mais tímido, mais reservado, e eu sou o contrário. Aí eu tinha que abrir o corpo. Para mim foi muito bom, porque eu, na vida, eu sou mais tímido e foi um processo também que foi crescendo e deixou meu personagem mais aberto, assim. Eu gostaria de saber sobre o aluguel do quarto. É 200 rublos. 200 rublos. Combinado. Tem os transeuntes, que são as pessoas que passam quando o personagem principal, que é o sonhador, está na rua. E aí a gente também pensou muito em como trazer essas variações, esse ritmo, em relação à movimentação, em relação a como esse corpo se comporta, o que ele quer dizer. Acho que foi um processo assim, bem colaborativo, assim. Foi bem interessante por isso. Eu estava hoje tão contente. Calcule que, sempre a caminhar e a cantar, acabei por me encontrar fora dos limites da cidade. Eu nunca me tinha sentido tão feliz. A senhora, pelo contrário, desculpe se me recordo, mas é que me pareceu que você chorava. E eu não podia ver uma coisa dessas. Oprimia o meu coração. Meu Deus, não seria possível eu ajudá-la? Não poderia eu compartilhar os seus sofrimentos? Era pecado que eu sentisse piedade assim, como um irmão? Desculpe, eu falei em piedade. Afinal, nada mesmo. Poderia ofendê-lo o fato de que eu involuntariamente sentisse o impulso de aproximar-me e de falar-lhe. Está bem. Eu é que tenho a culpa de ter começado, mas já estou satisfeita por não ter me enganado a seu respeito. A Unirio me dá uma possibilidade, na prática de montagem, de eu conseguir perceber como é isso, assim, como é esse processo de cenário, figurino, atuação, que é bem diferente do mercado de trabalho que eu vejo por aí. Eu sempre soube que você me amava. Sempre me quis parecer comigo. A princípio era só isso, Náshika. Mas agora eu estou na mesma disposição de espírito que a Náshika, quando foi se apresentar ao quarto dele com o embrulhinho das suas roupas. Não, eu estou em condições ainda piores, pois ele então não amava outra mulher.
enquanto a Nashika ama outro homem. O que quer dizer com isso? Eu não compreendo. Mas me diga, para que tudo isso, ou melhor? Por que isso agora? Como é um personagem muito rico, tem muitas possibilidades, a gente pesquisou bastante coisa. Por exemplo, assim que eu li o conto, uma característica do sonhador que me veio assim logo na cabeça é o Don Quixote, porque ele tem essa criação desse mundo imaginário que o Don Quixote tem, e foi isso que me veio logo à cabeça. A gente viu bastante filmes, assisti a Amélie Poulain, porque ele tem essa questão da timidez, então a personagem do filme também tem essa timidez que é uma timidez apaixonante, né? E é dessa forma que ele tenta conquistar a Nashika. Meu Deus! Um momento de felicidade. Não será isso bastante para preencher uma vida?